Esse é o nosso momento falando com Deus, o nosso encontro de todos os dias, aqui através das redes sociais. A gente tem a oportunidade de ficar juntos todos os dias para poder orarmos uns pelos outros e também viver a experiência com a palavra do Senhor. A palavra que nós vamos meditar hoje, irmãos, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2 e versículo 4 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: quando eles ouviram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: meu filho, o que nós fizestes? Eis que teu pai e eu andamos à tua procura, cheio de aflição. Respondeu-lhe ele: por que me procurastes? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas as coisas no seu coração. Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Repete comigo, filhos. Glória a vós, Senhor. Amados, a palavra de Deus está contando a história de que Jesus com 12 anos, se a gente for observar um pouco aqui o contexto, Jesus com 12 anos, irmãos, seus pais, e todos os anos ia a Jerusalém. Era costume da época. Era costume da época. As pessoas iam para aquelas festas. Era tradicional, aquelas festas que aconteciam, e eram festas tradicionais, e as pessoas iam, faziam aquelas caminhadas, iam, às vezes demorava tempo para chegar até. Mas acabando a festa, Jesus ainda com 12 anos, pequenininho, José e Maria, pensando que Jesus estava por ali, às vezes brincando e tal, e foram andando. Quando perceberam, eles ficaram preocupados, porque Jesus não estava com eles. Jesus não estava com eles. E eles então começaram a procurar, e procura num canto, procura no outro, e vai para lá e vai para cá. E Jesus estava no meio dos doutores ali em Jerusalém. Ele estava ali conversando, fazendo pergunta, interrogando, e as pessoas ficavam maravilhadas de tanta sabedoria que o menino tinha. Está dizendo aqui, ó: acabando os dias de festa, quando voltaram, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem os seus pais o perceberem, pensando que ele estivesse com seus companheiros da comitiva. Andaram então caminhando um dia e buscaram entre os presentes reunidos, mas não encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Então naquele momento, Jesus ficou naquela festa, ficou por ali, e a hora que José e Maria foram buscar, e que encontrou, ele estava no meio dos doutores, e as pessoas maravilhadas de tanta sabedoria. Claro, não vinha dele apenas, vinha do Espírito Santo, já era plano de Deus. Interessante que daí, quando José e Maria
chega dele e Maria então fala essas palavras: filho, o que fizeste? Por que fez isso? No nosso palavreado de hoje: filho, por que fez isso comigo? Nós aqui estamos preocupados, te procuramos já todos esses dias, e você aqui. Mas Jesus já tinha a resposta. Olha o que respondeu Jesus, a palavra que nós lemos aqui, Lucas 2, na sequência do 48, versículo 48. Ele respondeu: eu, sua mãe, seu pai, está dizendo, procurando todos os dias. E aí ele respondeu: por que me procurastes? Não sabeis que devo me ocupar das coisas de meu pai? Hein? Agora olha aqui, 12 anos, ele fala para o pai e para a mãe que ele tinha que se preocupar. Por que eles estavam procurando? Se ele tinha que preocupar com as coisas de meu pai. Aí ele já estava falando em espírito, irmão. Ele já estava falando, não estava falando do pai da terra, do pai adotivo José. Ele estava falando já de Deus. Ele já estava falando, ele já estava tendo entendimento que ele precisava servir, ouvir e fazer a vontade daquele que tinha planos, e do qual ele foi gerado no ventre de Maria, para poder então falar e viver as coisas de Deus. E então a resposta dele foi essa: por que me procuraste? Não sabeis que eu preciso me ocupar com as coisas de meu pai? E então, no momento, ninguém entendeu nada, mas está dizendo a sequência do texto: em seguida desceu com eles a Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas as coisas no coração. Maria recordou do que diz o anjo Gabriel: dará à luz a um filho, porá nome Jesus, o Emmanuel, Deus conosco, que salvará o mundo do pecado, que salvará o povo. Maria então recordou das palavras. Imagina, Maria ouviu, guardou no coração, ficou quietinha. Querido, história linda, palavra linda, e trazendo para a nossa vida. Você também recebeu um chamado. E você, será que nós temos nos ocupado com as coisas de Deus? Ou estamos cheios de aflição, preocupados, com medo, dispersos? Agora principalmente, nesse momento agora, tem cristão que por conta das festas, até esquece que é cristão, esquece do verdadeiro sentido, e acaba soltando a franga, me perdoe o dito popular, esquecendo do principal objetivo. Eu volto a perguntar para você: Jesus com 12 anos já recordou porque ele estava ali. Ele precisava se ocupar com as coisas de Deus. E eu pergunto para você, que entendeu que tem um chamado também: você tem se preocupado com as coisas de Deus? Ou você tem se preocupado mais com você e com as coisas aqui e pronto? Senhor Deus de misericórdia, Ele te chama, filho. Ele te chama, minha irmã, meu irmão. Ele te chama também para se ocupar com as coisas de Deus. Ah, mas eu não sou Jesus. Ok, claro que não, nem podemos. Mas precisamos entender que há um chamado para a nossa vida também. Queridos, é uma palavra ampla, mas eu não tenho muito tempo. Eu tenho apenas 2 minutos para orar com você. Por esse dia dessa palavra, vamos conversar com Deus. Shira la la ya la la, ere canta la maceia la ba erere ya la ya la. Vem, Espírito Santo de Deus, nos dá entendimento para guardarmos em nossos corações, em nossas lembranças, o plano e proposta que o Senhor tem para cada um de nós, e não só guardar, mas vivê-los e executá-los para testemunho da tua glória. Vem, Santo Espírito de Deus, e derrama sobre filhos e filhas nesta hora
o reavivamento da fé, para que possamos crescer em graça e sabedoria e levando a missão que o Senhor nos confia. A tua palavra está contando a história de Jesus com 12 anos e já estava falando e vivendo as maravilhas e os propósitos dos céus. E nós nesta manhã queremos também nos entregar a Ti, Senhor, para que possamos testemunhar a fé e levando adiante o propósito que o Senhor confiou a cada um de nós, que é de evangelizar. Ó Deus, não olha pelas nossas faltas, nem pelos nossos erros e pecados, mas olha pela necessidade do nosso coração de sermos melhores. Olha pelo desejo do nosso coração de ser autêntico, fiel a Ti. Espírito Santo, nos dá força e sabedoria para que possamos seguir adiante, levando a proposta do Evangelho a todas as criaturas, no qual somos chamados, Senhor. Vem, meu Deus, em socorro daqueles que já não conseguem mais caminhar, que esqueceram do plano, que esqueceram do propósito, que fracassaram, fraquejaram, que caíram na apostasia. Levanta, Senhor, homens e mulheres nesta hora, refaz as suas forças e embala eles para seguir no caminho reto, Senhor. Xalacanta Yamare Seiamá. Vem, Espírito Santo de Deus, e libera unção de cura, milagres e prodígios através de cada um de nós e em nós, Senhor. Cura o teu povo, visita os leitos dos hospitais, as casas, Senhor, liberta os seus filhos de toda a enfermidade física e espiritual, sarando, curando e libertando, nós clamamos agora. Pai, abençoa o homem e a mulher em todas as famílias. Deus, entra na minha casa, abençoa minha esposa, os meus filhos, o nosso trabalho, para que sejamos famílias prósperas em você que ora comigo agora. Consagra o Senhor agora. Fala, eu preciso prosperar também, para que eu possa ser digno, ter dignidade, Senhor, e para que eu possa cumprir com com as minhas responsabilidades. Toca, Pai, nas famílias, toca nos trabalhos, toca, Senhor Jesus, em cada um de nós. Deus, abençoa as pessoas com vícios, liberta-os de todo o vício do álcool, das drogas. Pai, abençoa aquelas pessoas que têm chamado, que o Senhor possa fortalecer cada pessoa, para que ele não desista do chamado que o Senhor confiou. Abençoa, Senhor, o Santo Padre, o Papa, os bispos, padres, diáconos, ministros, freiras, consagrados, leigos, missionários, pastores e pastoras, em todo o povo de Deus. Derrama sobre cada um de nós uma nova unção. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém, aleluia e glória a Deus. Filhos e filhas, amados e amadas, lembre sempre que Deus é bom, o inimigo não presta. Eu desejo a você paz e amor no seu coração e a potência do Espírito Santo na sua vida. Fique em paz e na paz do Senhor Jesus. Forte abraço, Deus abençoe. Me segue nas redes sociais, Geraldo Guedes em Missão, tudo para evangelizar, porque eu já entendi e você também entendeu que é um plano de Deus na nossa vida, e evangelizar é preciso. Um forte abraço a todos.